tem um texto do Olavo chamado Dois Métodos, no qual o Olavo vai falar sobre os dois métodos da filosofia, vamos dizer assim, que na verdade não deveriam ser dois. Se transformaram em dois porque houve uma mutilação do que seria o método filosófico propriamente dito. E ele começa então explicando o que é a filosofia na faculdade da USP, tal como ele a conheceu, digamos, não por fazer o curso, mas por tentar acompanhar, ver o que estava sendo produzido, e também pelos próprios filósofos da USP nas suas obras e na forma como eles discursam, né, em público. Né? E o Olavo percebe então claramente que, os próprios professores da USP colocam que, de certa maneira, toda a filosofia ela é um trabalho com textos. O método de análise textual, análise estrutural que se chama, que é do Martial Guerrero, que é sobre um livro sobre o Descartes. E ele parte de 3 pressupostos, esse Guerrero, e ele é muito utilizado pelos filósofos da USP. A primeira coisa que ele parte é a seguinte: a filosofia de um filósofo está nos textos que ele escreveu. Esse é o ponto. E o Olavo percebeu que toda a filosofia na USP, e que é modelar para todas as filosofias, acaba se concentrando apenas no texto. Toda a filosofia está no texto. De certo modo, toda a filosofia se reduz a uma capacidade de interpretação do texto, da lógica interna do texto. Toda a filosofia ou está no texto ou não estaria em lugar nenhum. É claro que qualquer pessoa, se parar para pensar na história da filosofia, vai perceber que isso é uma limitação do que é a verdadeira filosofia. Não que a filosofia não esteja nos textos, é óbvio, ela é um sinal da filosofia. Mas não é ali que a filosofia reside. Né? O exemplo mais clássico é de Sócrates, que não escreveu coisíssima nenhuma, não tem texto nenhum de Sócrates se apresentando. E ele é tomado como sendo o iniciador da filosofia. Como é que explica uma coisa dessa? Mesmo o próprio Platão, livros como os Diálogos Platônicos são livros digamos assim, para leigos, digamos assim. Todo o ensinamento de Platão foi muito mais oral, com algumas anotações. Os livros produzidos, editados, com uma obra, como se fossem obras literárias, são voltados para o grande público. A finalidade do Platão com os Diálogos Platônicos não é filosófica no sentido escolar da palavra. Ele tem uma outra finalidade. Platão tinha uma outra finalidade. Embora, obviamente, você vai estudar a filosofia platônica a partir daquilo que sobrou como registro, que é justamente os Diálogos Platônicos. Mas tem que haver um esforço, que é o que os intérpretes fazem, para você poder reconstituir a filosofia de Platão, que não vai se reduzir ao que está nos textos dele. Aristóteles é outro exemplo. O Aristóteles que não chegou a escrever nenhum livro, quase tudo é anotação de aulas que ele desenvolvia em sala de aula. E são inúmeros exemplos como esse, no qual os filósofos estão fazendo a filosofia, na qual os textos são parte de alguma coisa, não o todo. Então o Olavo vai passar boa parte do texto falando que este método filosófico, no final das contas, reduz a filosofia, né, à filologia, ao estudo dos textos, da estrutura, da lógica, né? E você começa a conversar apenas sobre palavras, no final das contas, né? E não exatamente daquilo que elas falam. Né? E por isso mesmo, quando a gente para pensar em filosofia platônica, filosofia aristotélica, filosofia tomista ou a filosofia do Olavo, isso já é um cacoete, né, demonstrando que nós não estamos vendo exatamente o que essas pessoas fizeram. Porque Platão não estava fazendo filosofia platônica, ele estava fazendo filosofia. Ele tinha a experiência que ele estava tendo e fazendo era uma, que talvez fosse diferente no sentido de mudança de temas ou métodos de Aristóteles. Mas Aristóteles também não estava fazendo uma filosofia aristotélica, por exemplo. Muito menos o Olavo estava fazendo uma filosofia olaviana, ou qualquer coisa que valha. Eles estavam fazendo filosofia. Eles estavam tentando olhar para alguma coisa que é a mesma coisa que os filósofos olharam. O exemplo mais cabal que a gente tem é justamente o Aristóteles Nova Perspectiva. Porque o Olavo, quando ele apresenta a tese dele sobre os 4 discursos do Aristóteles, não vai ser encontrado em nenhum texto do Aristóteles. Mas como é que ele aponta que Aristóteles pensava dessa maneira? Porque ele se coloca na posição do Aristóteles, tenta pensar como Aristóteles e chega à conclusão que a organização das obras de Aristóteles, feitas depois, posteriormente, não casa com a experiência filosófica do próprio Aristóteles. Então é como se o Olavo entendesse Aristóteles. Não mais do que o próprio Aristóteles, mas pelo menos mais do que a tradição que estabeleceu um Aristóteles a partir dos textos, da organização dos textos, feita por Andrônico de Rhodes. O que o Olavo faz? Ele vai para além do texto, ele sai do texto, ele vai para alguma outra coisa.